Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A audiência pública discute na Câmara Municipal políticas públicas em defesa dos animais. A gente está aqui fazendo uma audiência pública, ouvindo os órgãos responsáveis, por esses temas, para que a gente possa, juntos, apresentar aí soluções e amenizar o problema. A Prefeitura do Rio anuncia a contratação de mais de 300 médicos para melhorar o atendimento nos hospitais da cidade. Esses médicos foram aprovados no concurso, estão recebendo o telegrama e virão para trabalhar conosco novos 301 médicos. E eles foram vereadores por um dia. Jovens das redes pública e particular de ensino ocuparam o plenário da Câmara Municipal. Meu projeto não foi aprovado, mas foi justamente porque o que nós pregávamos já existia, então é uma vitória, sim. E foi aprovado, eu fiquei muito feliz, claro, porque quando a gente projeta algo é na intenção de que as pessoas gostem, que as pessoas aprovem, e eu fiquei muito feliz. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública na Câmara Municipal, promovida pela Comissão dos Direitos dos Animais e que discutiu, entre outros temas, o controle da natalidade e a redução de castrações. Participaram das discussões vereadores, ativistas e protetores, além do subsecretário de Bem-Estar Animal. A Comissão Permanente dos Direitos dos Animais discutiu as políticas públicas para a melhoria do controle da natalidade em defesa dos animais. Protetores, ativistas e representantes do poder público cobraram ou justificaram cortes, redução no número de castrações e fechamento dos postos da Prefeitura. Nós viemos pedir agilização nos postos de castração, porque nós, como protetores independentes, nós precisamos que o poder público nos forneça, pelo menos, esse serviço. O subsecretário de Bem-Estar Animal, Roberto da Conceição de Paula, que assumiu em agosto do ano passado, disse que a redução no orçamento foi a menos da metade nos últimos 4 anos, mas que conseguiu este ano um crédito suplementar que está ajudando a controlar os gastos. Ele admite estar longe do ideal, mas fez um discurso agregador. Já a representante do Centro de Controle de Zoonoses disse que o número de castrações chega a 1.200 por mês. Os vereadores da comissão rebatem esse número e reforçam a necessidade de mais investimentos. É um maior incentivo por parte das prefeituras, do poder público, que tem que aumentar a sua capacidade de esterilizar, de erradicar os animais errantes da nossa cidade, uma vez que ficam abandonados em logradouros públicos, em vias públicas, causando acidentes, transmitindo zoonoses para os seres humanos. Muitos desses animais também sofrem maus tratos. Então a gente está aqui fazendo uma audiência pública, ouvindo os órgãos responsáveis por esses temas, para que a gente possa, juntos, apresentar aí soluções e amenizar o problema. De 1º de janeiro de 2017 para cá, existiam 10 minicentros de castração e o prefeito Crivella fechou 7.
10 já era um número muito pequeno para atender os animais do município e com 3, então, é um número muito, muito pequeno e cada dia que passa é mais animal procriando, é mais animal abandonado nas ruas e a prefeitura precisa investir em castração, porque a castração é o pilar da proteção animal. Com os animais equacionados em número, a gente pode pensar em ter lá para todos, em dar atendimento veterinário, todas as políticas vindo a reboque da política principal, que é da castração animal. Mais médicos nos hospitais do Rio. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella durante uma entrevista coletiva no Palácio da cidade. As boas notícias para a área da saúde vieram logo no início da coletiva. O prefeito Marcelo Crivella anunciou a contratação de 301 médicos para atuar nos hospitais da cidade e 81 funcionários, entre técnicos, nutricionistas e terapeutas. Esses médicos foram aprovados no concurso, estão recebendo o telegrama e virão para trabalhar conosco novos 301 médicos. O prefeito falou sobre a questão da falta de médicos nas clínicas da família da Zona Oeste. A secretária de Saúde anunciou um programa para que esse problema seja amenizado. Nós vamos colocar 40 servidores para que no horário de expediente sempre haja um médico responsável para poder atender a população. Isso vai ser publicado na próxima semana no Diário Oficial, onde vai constar o nome do médico, a escala de serviço e o telefone fixo da clínica, além de um outro telefone para que rápido acionamento se alguma situação for detectada. Outra medida anunciada durante a coletiva é que 33 médicos vão atuar na Zona Oeste através de sistema de atendimento remoto. Na situação em que tem um paciente ao lado de um enfermeiro, um agente de saúde, que possa passar para um médico em situação remota os sintomas e temperatura, pressão, etc. e tal, é uma estratégia de prestar socorro. E num avanço dessa técnica, o próprio médico que está ali sozinho, com 3 equipes, 4 equipes, ou tem uma dúvida, não é um médico especialista em ortopedia, em pré-natal, isso é um serviço que nós vamos ampliar para qualificar essa assistência. O prefeito também mencionou a compra através de pregão eletrônico de 600 milhões de reais em equipamentos hospitalares. São 600 milhões de equipamentos para os nossos hospitais. É algo que o Rio de Janeiro não fazia há décadas, que é modernizar seu parque de equipamentos. Nós vamos ficar com os nossos hospitais no mesmo padrão dos melhores hospitais da rede privada. Isso será um grande avanço para o nosso povo, para as pessoas que vivem no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio determinou o cancelamento do contrato de concessão da linha amarela. Marcelo Crivella disse que a decisão se ampara no resultado da CPI da linha amarela, concluída na Câmara Municipal do Rio. Desde o início do meu governo, tenho denunciado de que a linha amarela é um dos maiores prejuízos para o povo do Rio de Janeiro. São 300 milhões de reais por ano que não deveriam ser pagos. O pedágio já era para ter terminado há muito tempo. Lá atrás, eles tiraram da equação o fluxo de carro. Ora, passou-se a considerar apenas o custo da mão de obra, da energia, do asfalto, a inflação do período, mas a receita saiu. Ora, passou-se então 150 milhões de carros a mais, sem que isso fosse computado, sem que isso fosse auditado, contabilizado, sem que isso fosse tomado conhecimento pela população e pelas autoridades. Prejuízo para o município, 1 bilhão e 600 milhões. Parecia apenas um prefeito tentando se promover com os erros das administrações passadas, coisa que nunca me passou pela cabeça. Agora, a CPI da Câmara Municipal comprovou exatamente o que nós fizemos. E não foi só a CPI, não. Há também os técnicos do Tribunal de Contas que, da mesma forma, verificaram que há um prejuízo enorme para o erário. Há uma discussão na Câmara, inclusive para se terminar a concessão e também no Tribunal. Eu tenho a impressão que nós vamos nos redimir de um equívoco do passado que prejudicou em muito a população do Rio de Janeiro. E você vai ver no próximo bloco mudanças por um dia no plenário da Câmara. Saem os vereadores e entram estudantes das redes pública e particular.
Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui, os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Na próxima terça-feira é comemorado o Dia Nacional do Livro. Em homenagem à data, convidamos para uma entrevista a escritora Isa Colli. Na contramão da crise que provocou o fechamento de muitas editoras e livrarias, ela decidiu criar o próprio selo. Eu recebi a escritora para uma conversa aqui no estúdio. Isa Colli, eu gostaria de começar com você abordando alguns números da pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. 44% das pessoas afirmam que declararam, né, no caso, que não ter livros, né, e 30% jamais compraram livros, né? Ou seja, eu gostaria de que você trouxesse a sua visão sobre esse fato. Olha, a minha visão sobre o mercado literário é uma visão de consumidor, né? E como eu sou brasileira e vivo fora, eu tenho também a visão de fora. Sei que é estrutural essa falta de hábito da leitura no Brasil. Então, como nossas crianças antes não eram tão incentivadas como são hoje a ler, então nós temos aí um percentual de adultos hoje que não tem o hábito da leitura, mas isso está mudando. Agora, é um hábito que precisa ser incorporado na chamada primeira infância. Primeira né? infância, exatamente. Porque a criança, quando ela está na primeira infância, ela é como uma esponja, ela aprende tudo muito rápido, ela assimila tudo com muita facilidade. Então, tudo que a gente ensina bem, ela vai aprender e certamente ela será multiplicadora das boas ações. Qual que é a realidade, o raio-x do setor editorial hoje no Brasil? A gente teve uma melhora, né? Mas ainda não é suficiente? Não, ainda não é suficiente, mas já melhorou bastante. Eu acho que a economia brasileira já deu uma melhorada boa, né? Isso é animador para nós, editores. Mas, de qualquer forma, eu acho que a crise ela não é uma crise do setor literário, ela é uma crise generalizada, né? O país está passando por um momento de problemas econômicos, né? E são vários os problemas que o Brasil está enfrentando, e eu acho que o literário é apenas mais um. O setor literário é apenas mais um. Conta um pouquinho da sua história, então. Você decidiu criar um selo próprio. Em 2018, mas a minha carreira já estava consolidada, já havia consolidado. Já tem vários livros, né, com outras editoras, e em 2018 resolvi tomar as rédeas da minha carreira e contribuir de uma forma diferente para que os nossos autores também tenham um pouco de visibilidade, né? Mais visibilidade, principalmente no exterior. O que te incentivou a fazer justamente esse selo? Olha, existe uma dificuldade muito grande para a gente, para nós escritores, que é enviar os nossos textos para os editores avaliarem, né? E a gente recebe muitos não, são muitas as portas que se fecham. E até você conseguir consolidar uma carreira é muito difícil, é muito complicado. Principalmente quando você quer escrever sobre determinado segmento e as editoras, assim, cada uma tem um perfil, né? E aí você acaba desistindo de mandar texto, você tem no mercado muito plágio, isso é uma realidade. Hoje enviar um texto tem que ter vários cuidados, né? Os escritores precisam ter cuidado no envio do texto, porque ele pode ser plagiado. Enfim, então eu resolvi em 2018 montar meu selo e escolher o que eu quero publicar e é assim que tem sido. Em relação aí ao Dia Nacional do Livro, qual a realidade que um escritor enfrenta? Olha, essa é uma pergunta que põe a gente na berlinda, assim, porque a nossa realidade ainda não é a realidade que gostaríamos de ter, né? Gostaríamos que todos tivessem acesso ao livro, que pudessem ler, que tivessem o hábito de ler. E não é bem isso que acontece, né? Para vender livro é uma coisa muito difícil, né? Como vender chocolate, né? O que acontece? Existe uma concorrência com a chamada tecnologia, ou seja, os e-books, outras plataformas de leitura? Engraçado, no Brasil não acontece isso, no exterior sim. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma venda muito expressiva de e-books no exterior, tá?
Inclusive, a minha renda com e-book é muito mais alta no exterior do que com livros físicos. Mas no Brasil não tem essa cultura. As pessoas leem mesmo o livro. Não existe ainda esse hábito de adquirir o e-book, principalmente as pessoas que já passaram na minha idade, né? Vamos dizer assim. Por iniciativa da vereadora Tânia Bastos, a Câmara do Rio homenageou com moções um grupo de dentistas da Aeronáutica. O Salão Nobre da Câmara abriu as portas para militares da Força Aérea Brasileira. A banda Ala 11 do Rio foi convidada a abrir o evento com o hino nacional. O evento é em comemoração do Dia Nacional do Dentista, festejado sexta-feira. Para compor a mesa de homenagens, foram convidados o coronel Alex da Silva Durão e o tenente-coronel Felipe Neto. Foram entregues moções honrosas aos militares da Odontoclínica da Aeronáutica. A solenidade vai ao encontro do mandato da vereadora. Esse ano foi aprovado seu projeto de lei de atendimento odontológico pré-natal e pós-parto no Programa de Saúde Municipal às Mulheres. Naquele período, em que ela está gestante, tem uma certa dificuldade do poder público, ela chegar até o poder público para fazer os seus tratamentos. Isso é fundamental, isso é muito importante a saúde bucal. Por isso que nós fizemos esse projeto de lei e que hoje se tornou uma lei. E com relação ao nosso trabalho enquanto parlamentar, o papel justamente é esse, é você oferecer, através das suas leis, serviços importantes, para que o poder público possa executar. Cerca de 50 alunos da rede pública e de escolas particulares viveram a experiência de ser vereador por um dia na Câmara Municipal do Rio. Entre os jovens estavam alunos e alunas de colégios do Degase, que cumprem medidas socioeducativas. Foi uma sessão plenária movimentada. Os alunos que foram vereadores por um dia subiram à tribuna para apresentar projetos de leis, debateram temas ligados à educação, saúde, transporte e direitos das mulheres. Tramitação ordinária em discussão única, quórum de maioria simples. Projeto de lei número 7, de autoria da vereadora Brenda Landim, João Pedro Cruz, Maria Luísa Maldonado, Matheus Rocha e Mauí Sheide, que institui um novo modelo de avaliação de estudantes para o ingresso em universidade. Para discutir, senhor vereador Mauí Sheide. Senhor Jorge Felipe e o excelentíssimo Ítalo Ciba. O projeto de lei ele institui um novo modelo de avaliação de estudantes em ingresso em universidade. O projeto primeiramente visa uma melhor maneira de colocar dentro das universidades e faculdades estudantes melhores avaliados durante um processo que totaliza 14 provas durante 7 anos. Um dos objetivos do projeto é de os alunos fazerem as provas desde o 6º ano, com o fito de melhor combater a evasão escolar. Os alunos votaram os 10 projetos que estavam na ordem do dia. Meu projeto não foi aprovado, mas foi justamente porque o que nós pregávamos já existia, então é uma vitória, sim. E eu me sinto bem com isso, apesar de todo o estresse que eu tive durante o projeto. Meu projeto se tratava sobre aulas de primeiros socorros em escolas para alunos de 6º a 9º ano. O projeto foi aprovado? Foi aprovado, eu fiquei muito feliz, claro, porque quando a gente projeta algo é na intenção de que as pessoas gostem, que as pessoas aprovem, e eu fiquei muito feliz porque foi aprovado. Aparentemente foi bom. Contudo, o meu projeto hoje, infelizmente, não foi aprovado, mas serviu para eu entender o porquê que muitos projetos que algumas pessoas lutam tanto são negados na Câmara. E muitas vezes não é culpa nem de quem os fez, mas alguma política que poderia ser revista e, infelizmente, não passou aos nossos olhos. Um a um, eles receberam das mãos do vereador Ítalo Ciba moção de louvor e agradecimento. Quando se fala Rio de Janeiro, Brasil, mundo, educação. Eu tenho que homenagear e o projeto é para dar noção acho que essa criançada que está vindo, o que é legislativo, que eles são capazes. Nós tivemos hoje um troço especial, conseguir a licença para fazer com o pessoal do Degase, mostrar que mesmo eles presos, depois dá para
para se consertar, é raciocinar e todos nós somos capazes. E encerrada a sessão de votação, o parlamentar deu início à solenidade para homenagear com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, um representante da educação e do judiciário. A juíza Ellen Garcia Mesquita e o professor Rafael Ramos de Souza se destacaram pelos relevantes serviços prestados à sociedade. É uma honra realmente estar recebendo essa homenagem. Eu sou magistrada há cerca de 20 anos e há algum tempo atrás eu verifiquei da importância de haver uma nova abordagem ao conflito familiar e atualmente nós temos instaladas no estado do Rio de Janeiro 3 unidades já da Casa da Família que constituem um centro de acolhimento às famílias, né, mediante a existência de uma equipe multidisciplinar, né, que auxilia os pais a terem um comportamento adequado com relação aos filhos quando a família está em crise. Fico muito feliz, né, ser agraciado com essa maior honraria, a medalha Pedro Ernesto. Na verdade, é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de 16 anos na área de educação, em escolas públicas e particulares. Tivemos a oportunidade de trazer hoje, na Câmara de Vereadores, alunos do sistema socioeducativo. Pela primeira vez, jovens que estão num processo de ressocialização puderam compartilhar de forma igual, dentro do plenário, para a votação de projetos de lei. E eu acredito que a educação é o caminho que vai fazer com que eles possam se tornar realmente cidadãos do bem. E eu, ao ser homenageado, de alguma forma, aumenta, né, a responsabilidade para que a gente continue esse trabalho, chamando outras pessoas a participarem e propagando essa responsabilidade. Como eu sou exemplo como vereador, a juíza estaria um exemplo e o professor um exemplo. Então, mostrar para eles que pode ser um juiz, pode ser um professor e pode ser um vereador. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.